Salve, amigas e amigos da filosofia. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar aqui com o João Moraes. Agradeço muito sua presença aqui, é um prazer recebê-lo no canal, essa primeira vez. E eu vou passar a palavra para você mesmo se apresentar e fica mais natural você falar do seu jeito aí, como que você construiu o seu campo de pesquisa, seus interesses, né? Então, agradeço a presença e já lhe passo a palavra. Boa noite, João. Tá bom? Boa noite, Caio. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar um pouco da minha área de pesquisa, do trajeto acadêmico, né, da trajetória acadêmica. Então, eu sou o João Moraes, eu sou doutor em filosofia pela Unicamp. Comecei a minha história na filosofia na Unesp de Marília, né, no interior de São Paulo. Trabalhei com a professora Maria Eunice Gonzalez, que é um dos grandes nomes no país em filosofia da mente, em filosofia da informação. Então, foi nesse caminho que a minha pesquisa foi se desenrolando. Fiz a graduação sob orientação com ela, o mestrado também com ela na Unesp de Marília. Na graduação, eu estudei uma coisa que se chama Projeto Naturalista Informacional da Mente, de um filósofo chamado Frederick Dretske, né, que é bastante conhecido nessa área. No mestrado, a gente desenvolveu uma área um pouco mais aplicada da filosofia da informação, definindo a área de pesquisa, que é uma área muito recente ainda, que ainda está sendo incorporada no cenário nacional, ainda tem bastante, como se diz, bloqueio, né? Sempre a novidade traz um pouco de bloqueio. A gente discutiu o que é filosofia da informação, o problema da privacidade informacional nos dias atuais. E no doutorado eu acabei enveredando para uma parte mais prática da filosofia da informação, que a gente pode até falar sobre isso, que é denominada ética informacional. Então, esse foi fechando o caminho de pesquisa, né? E na Unicamp eu tive a orientação da professora Ítala do Otaviano, tive que enveredar um pouco pela lógica, um pouquinho traumática essa área para os filósofos, mas a gente supera e deu tudo certo. Foi um bom período de aprendizado, tive algumas experiências internacionais que me ajudaram a formar uma visão filosófica em relação ao tratamento de problemas filosóficos e em relação ao cenário que a filosofia tem caminhado, né, nos dias atuais, os problemas que têm se tornado relevantes, especialmente aqueles da denominada sociedade da informação, a relação homem-tecnologia e essas novas possibilidades de comportamento. Então, a minha ideia de pesquisa, a minha área de pesquisa é justamente essa, né? Atualmente, eu trabalho com ética informacional, mais que é simplesmente uma parte prática da filosofia da informação que lida com o conceito de informação, como que a gente pode atrelar isso a problemas filosóficos e como que pode contribuir para a discussão e compreensão dos problemas filosóficos tradicionais e novos que vêm surgindo. De uma forma Uhum. geral, esse é o percurso. Maravilha. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer, antes da gente entrar nos temas, né, dessa área de pesquisa, é como que você pensa a relação dessa área com, como você falou, dos problemas tradicionais, né, com as outras áreas da filosofia? Que no Brasil a gente tem uma tradição já consolidada de estudos em história da filosofia, e depois a gente teve mais recentemente, não tão recentemente assim, mas veio depois a filosofia analítica. E aí tem muitos departamentos que têm esses dois grandes campos, né? E muitas vezes não há muita conversa entre o pessoal da analítica, o pessoal da chamada continental e tudo mais. Sim. E me parece que a filosofia da mente e da informação, embora esteja mais próxima da filosofia analítica, ela já é algo também que não é da tradição, né, daquele ficar estudando só aqueles autores, né, Uhum. da filosofia analítica ou um estudo interno à linguagem. Me parece que é uma outra coisa ainda. Como eu não sou da Sim. área, eu queria que você explicasse para mim e para aqueles que também estão assistindo. A filosofia da mente, a filosofia da informação, ela acaba sendo uma prima, vamos dizer assim, da filosofia da linguagem, da filosofia analítica. Ela tem toda essa corrente continental, né? Essa influência de uma perspectiva mais uh, analítica, só que ela trata problemas de uma forma... O conjunto de problemas são tratados a partir de um outro tipo de vertente, digamos assim. Então, não é apenas... ela tem uma conexão muito grande, então, com outras áreas. Então, são duas áreas que
são interdisciplinares, tem um grande diálogo com ciência cognitiva, com psicologia, com computação, né? Então, ela acaba não se limitando apenas a estudos da linguagem, e ela coloca um outro leque de problemas que se tornam relevantes, como representações mentais, inteligência, significado, e especialmente o conceito de informação. Então, quando a filosofia da mente vai tentar trazer alternativas à explicação especialmente do dualismo mente-corpo cartesiano, como que a gente poderia superar esse dualismo a partir de uma perspectiva naturalista, né, que é o eixo central da filosofia da mente, a gente começa a ter uma série de teorias que são desenvolvidas tentando superar esse dualismo, tentando promover, e eu vi que teve uma entrevista recente com o João Teixeira também, que é o grande nome da área no país, né, tentando trazer uma abordagem que seja não transcendental, que seja com uma grande conexão com a ciência, que seja natural. E aí, ser natural é interessante porque ele pode ser entendido tanto como físico, ou biológico, ou informacional. E é justamente nesse lado informacional que a filosofia da informação ela se desenvolve, digamos assim. Então, a gente tem lá toda uma herança da filosofia analítica. A filosofia da mente ela é uma prima que se desenvolve com um grande diálogo também com os analíticos, né? E a filosofia da informação sai, no meu entendimento, dessa filosofia da mente. É claro que a gente tem compartilham-se problemas, o conjunto de problemas, mas a abordagem de cada um ela acaba sendo diferente, né? Então, a filosofia da mente ela tem essa tentativa de se responder o que é a mente numa perspectiva natural, uma relação muito próxima com a ciência, essa filosófico-científica, e a informacional traz o conceito de informação como um elemento, não diria inovador, mas mais um elemento para a gente poder elaborar uma teoria, um conjunto de abordagens que desse conta de se explicar os problemas, que fosse mais uma proposta, digamos assim. Você citou a entrevista com o João Teixeira e ele fala algumas coisas lá muito interessantes que me fizeram pensar. Eu queria saber de você também, que é o seguinte, principalmente. A gente tem uma ideia, né? Assim, circula a ideia de que quem trabalha nessa área seria assim, um adepto total das novas tecnologias, assim, de uma forma até acrítica, né? E é justamente o contrário que eu percebi naquela entrevista, né? E, bom, como você fala que trabalha nas questões éticas, né? Como que você vê essa informatização do conhecimento, essas revoluções mais recentes, revolução digital, o boom dos smartphones, né? Nossa entrada aí nesse mundo digital, como que fica a ética nesse campo? Então, a ética informacional aí é bem recente, digamos assim, a gente pode, sei lá, trazer de uns 15, 20 anos para cá no máximo, que é quando os textos realmente começaram a ser desenvolvidos na perspectiva filosófica e não só computacional, né? Ela vai tentar buscar justamente questões que vão girar ali em torno da relação ser humano-tecnologia. E a perspectiva é justamente essa, não é uma visão acrítica da tecnologia, não é uma aceitação tácita da tecnologia, não é uma visão naturalizada da tecnologia, no sentido de que já está aí, a gente já vai assumindo no decorrer da nossa vivência e do nosso desenvolvimento no ambiente, mas é justamente chamar a atenção para o oposto disso. Então, como você mesmo colocou, né, é justamente uma visão crítica da relação com as tecnologias. Crítica no sentido da gente conseguir entender como que esse elemento, essa tecnologia, especialmente as tecnologias digitais, que são aquelas conectadas à internet, que fazem uma revolução enorme nas noções de espaço, tempo, distância, fronteira, expressão do indivíduo no mundo, entre outras situações, né? É justamente uma tentativa de tentar entender quais são os impactos dessa tecnologia na vida humana, nas expressões da vida humana. E quais são as tecnologias no mundo também, no ambiente. Então, como diz um dos principais autores dessa área, que é um filósofo italiano chamado Luciano Floridi, que é da Universidade de Oxford, que é um dos grandes expoentes, ele e um outro filósofo chamado Rafael Capurro,
que é um uruguaio, mas está na Alemanha, da Universidade de Stuttgart. Eles dizem o seguinte: quando a gente vai pensar na relação de ética informacional, a gente tem que pensar em como que a tecnologia afeta a própria concepção do indivíduo nele mesmo, uma noção de eu, né? A relação dele com outro indivíduo e a relação dele com o ambiente. Então, a gente tem três expressões possíveis que a tecnologia tem um certo impacto, né? Então, o que a gente tem visto atualmente, que é uma questão muito cara, a ética, né? É justamente em como que isso afeta a noção de self, né? A noção de eu. Como que o indivíduo ele se entende se expressando no mundo através de novas possibilidades e recebendo também uma infinidade de informações em relação ao ambiente, e como que ele vai lidar com isso para escolher suas ações no mundo, né? Quais são as ações certas e erradas, como que ele vai diferenciar, lidar, filtrar, ter um critério de relevância para conseguir lidar com esses tipos de tecnologia, sendo que são todas situações novas, né? Inicialmente, a gente tem que, num senso comum, a gente pode dizer que as tecnologias são bonitas, elas piscam, elas são atraentes, elas trazem benefícios, elas são ferramentas bastante úteis para viver nessa sociedade capitalista de consumo ocidental que a gente vive, né? Ela é útil, ela acaba sendo uma ferramenta sem a qual você já não consegue mais viver na sociedade, em qualquer instância que você queira desempenhar, né? Educacional, social, econômica, trabalho, etc. Então, o que a gente tem aqui de início, a sociedade ela acaba aceitando isso de forma tácita, ou seja, de forma acrítica, né? Ela acaba naturalizando a utilização dessas tecnologias, ou seja, já é natural, é assim, todo mundo faz, então a gente não tem por que criticar esse tipo de situação, mas ela não tem consciência, ou seja, não tem uma reflexão crítica desenvolvida sobre essas tecnologias, dos impactos que elas vão ter para as instâncias existenciais do próprio indivíduo no mundo, né? Em como que isso vai afetar a sua noção de eu, em como isso vai afetar a sua privacidade, a sua noção de existência, o seu direito de escolha, entre outras situações, né? Então, a questão de como que a tecnologia ela atua, né, no contexto atual é justamente que ela tem uma revolução informacional que cria uma nova sociedade, então uma nova organização social, e cria uma nova organização social que acaba colocando no mesmo espaço temporal diferentes gerações, que é uma coisa que a gente não tinha antes, né? Então, você trocava gerações, que nem agora a gente tem os baby boomers, a gente tem os millennials, a gente tem a geração Z, todo mundo no mesmo espaço, né? Então, a gente tem diferentes formas de compreensão de mundo e de problemas, de realidade, compartilhadas no mesmo contexto. Então, como que a gente pode lidar? Qual é o impacto disso para a construção de conhecimento? Qual é o impacto disso para a compreensão dos fenômenos do mundo? Então, o que a ética informacional vai trazer é justamente uma preocupação sobre isso, né? Em como que as tecnologias têm um impacto na vida humana, de forma que isso vai afetar o modo que o indivíduo se entende no mundo, e agora não é mais apenas como um avatar, não é um Second Life, não é um personagem na internet, né, numa rede social, mas a gente vê que é simplesmente uma expressão real não é uma boa palavra, mas essa expressão online, ela está muito próxima da nossa expressão offline, vamos chamar assim. A gente já tem uma coisa meio que imbricada, né? A gente não consegue mais fazer aquela distinção como a gente fazia anos atrás, né? Como que isso vai afetar a compreensão do eu e as possibilidades de relação com outros indivíduos e com o ambiente. Então, são esses tipos de... esse o mapa, digamos assim, o cenário que a ética informacional enfrenta. Uhum. E sobre uma questão talvez assim mais... não exatamente ética, tem suas relações com a ética, mas assim, uma questão mais epistemológica, vamos colocar assim. A relação entre a informação no nível computacional e no nível cognitivo humano. Como é que você pensa essa relação? O homem cria as máquinas, né? Só que ele tenta criar essas máquinas de uma tal forma que elas também possam ter um nível de aprendizado, né? Os machine learning, deep learning, coisa e tal, né? E a gente tem hoje um
o mundo, né, em que essas máquinas já chegaram no estágio muito avançado, né, tem ainda muito a avançar, mas que já tem gente tentando fazer o processo inverso, né, ver até que ponto também o nosso comportamento vai se adequar a esse novo mundo digital, né, e aí a gente tem, a partir disso, todo um novo tipo de comportamento também, que é afetado pelas máquinas, né. Você acha que isso está relacionado também à forma, né, do pensamento, como ele funciona, dessa relação mente e cérebro, né? Tem a ver com isso, essa naturalização da epistemologia? Eu acredito que sim, porque se a gente for pegar a origem, né, desse tipo de proposta, lá de como que as tecnologias foram começando a se desenvolver para simular a mente humana, né? Então, a gente volta lá para o Turing, o Alan Turing, um grande matemático, e essa tentativa da ciência cognitiva de criar modelos computacionais para simular a mente humana, para desempenhar esses pensamentos inteligentes, tidos como inteligentes, né? Definidos como capacidade de resolução de problema dos indivíduos nas máquinas e a forma como isso foi desenvolvendo de uma forma acelerada, a gente tem que o caminho que aparentemente que a gente tem hoje em dia é que, como disse o Wiener num texto clássico dele, que eu não me lembro o nome agora, que a gente chegou num estágio que, ao invés da máquina copiar o ser humano está tentando copiar a máquina, né? Então, mas o que a gente tem nessa situação de impacto epistemológico, cognitivo, do que pode ser conhecido, digamos assim, é justamente uma situação de que, no potencial de cálculo, a máquina ele tem uma capacidade bastante grande, né, em relação aos seres humanos, né? Mas há ainda os críticos em relação a esse tipo de proposta, o tipo de teoria, que vão dizer que, uma vez que a máquina ela é limitada por um tipo de programação, a mente humana sempre vai conseguir fazer uma expansão maior, né? Então, a criatividade, a noção de criatividade, de intuição, de insight, são coisas que, segundo os críticos, né, da filosofia da mente, da ciência cognitiva, as máquinas ainda não teriam a capacidade de se desenvolver. E em relação a um tipo de visão apocalíptica, digamos assim, desses machine learnings, de que eles vão aprender a caminhar sozinhos, eu acredito que seja uma visão um pouco mais próxima da ficção científica ainda, embora a gente tenha uma grande capacidade de processamento de informação, mas creio que há o limite ali de noção de autoconsciência muito distante ainda de ser modelável, né, de ser criado num tipo de máquina. E uma vez que você não tem esse tipo de característica que ainda é da mente humana, que ainda é um problema de grande discussão da filosofia da mente e da ciência cognitiva, eu acho que esse tipo de preocupação ele não se faz ainda muito presente atual, né? Embora sim a gente tenha um certo tipo de preocupação de alguns teóricos em relação a frear esse tipo de desenvolvimento tecnológico, mas mais voltado à utilização desse tipo de tecnologia para o campo bélico, né? O campo de armas, de guerra, que aí sim a gente tem visto um desenvolvimento da robótica e de um certo tipo de autonomia, com algumas aspas, né? Dos robôs com um avanço gritante, né? O laboratório do Boston Dynamics é incrível, é incrível. Quanto de evolução que teve nos últimos 15 anos. Uhum. João, vou fazer uma outra pergunta um pouco diferente, que essa eu gosto de fazer para quase todos que eu converso que vêm da academia. Como que você pensa a relação entre, entre essa produção de conhecimento acadêmico, né, que tem o seu rigor, que tem sua linguagem própria, e a sociedade, né, brasileira, nesse contexto que a gente vive, tudo? Como é que você vê formas de divulgação? Como é que você pensa isso? Cara, eu acho que é um dever do acadêmico, desse mundo fechado que a universidade se tornou, a devolver o que produz para a sociedade, né? E aí a gente tem diversos tipos de forma de devolver. Se a gente for levar para a filosofia, né, que é uma produção de conhecimento, de arcabouços teóricos, de teorias, de métodos de produzir entendimentos da realidade,
a gente tem esse tipo de mecanismo, por exemplo, como a gente está fazendo aqui, que é justamente democratizar o acesso ao conhecimento acadêmico de uma forma efetiva. A gente tem, principalmente em meio à pandemia, essa quarentena, esse sistema, essa necessidade de um isolamento social, as pessoas descobriram um pouco de empurrão, digamos assim, né? As tecnologias como Live, como alguns aplicativos que favorecem que você leve o seu tipo de conhecimento produzido e muitas vezes financiado de forma com verba pública, né, para a sociedade. Hoje em dia está mais difícil esse tipo de situação porque somos inimigos do Estado. Mas a ideia é justamente que há sim uma necessidade de um dever. Né? Então, todo tipo de meio de divulgação científica, de popularização do conhecimento, popularização no sentido de tornar popular, não de perder o rigor, no caso, ele é uma questão de respeito com a sociedade. Né? Então, eu acredito que todo pesquisador ele deveria ter essa preocupação de desenvolver ou garantir algum tipo de projeto de extensão que levasse o que ele faz e o que ele pesquisa, né, por mais estranho que seja, né, por mais abstrato que seja o tipo de pesquisa, para que ele conseguisse de alguma forma levar para a sociedade, né? Especialmente escolas, né? Então escolas públicas, né, que fique mais claro ainda, né? Então seria um tipo de visão assim formadora e um tipo de mecanismo que a gente pudesse ter esperança no futuro da sociedade, se essas pesquisas desenvolvidas no contexto universitário, que acabou se tornando um mundo fechado, né? Se a gente conseguisse levar esse tipo de conhecimento para as escolas públicas, né? Fazer com que os estudantes de escola pública tivessem acesso àquilo que é discutido nas universidades, claro que na sua linguagem, né? Então, porque faz também uma característica do bom pesquisador tornar acessível a qualquer ouvido a sua pesquisa. Então, isso eu acho que é um elemento fundamental. Acho que quando falta isso, a gente tem consequências drásticas, que é fake news sobre a vida universitária fazerem sentido e ter um impacto gigante no meio do senso comum, no meio da sociedade. Maravilha, João. Acho que ficou bem claro a sua exposição, fica um chamamento, né, a essa área. Se você quiser falar de mais algum trabalho seu, divulgar alguma pesquisa, enfim, dizer qualquer outra coisa aí para a gente caminhar para o encerramento, agradecendo a sua presença mais uma vez. Não, eu que agradeço, Caio, por a gente ter essa conversa, essa apresentação de áreas da filosofia que ainda estão se consolidando no país. Temos poucos lugares ainda que desenvolvem essas pesquisas, mas são bons lugares inclusive com impacto fora do país. A gente tem, às vezes, essa falta de conhecimento do impacto que o pesquisador de filosofia brasileiro possui no exterior, né? Mas a gente tem, sim, bons nomes em relação a isso. São pesquisas de relevância que têm contato com problemas reais, né, do mundo real que está acontecendo agora, e por isso são fenômenos que requerem uma atenção constante, já que o mundo tem uma mudança num ritmo extremamente acelerado. Né, e convido a todos a buscar um pouco mais de conhecimento em relação à filosofia da informação, à ética informacional, que são áreas da filosofia com uma pegada mais prática, vamos dizer assim, com coisas que a gente vive diariamente e vê que os problemas eles vão se tornando mais complexos a cada dia. Então, acho que as pessoas vão achar interessante. Maravilha. Muito obrigado, João Moraes, que os seus estudos prossigam aí, que a gente tenha mais pesquisadores como você também engajados em questões concretas, né, em questões éticas, sobretudo nesse momento nosso, né, de fake news, como você falou, né, e todos os outros problemas aí que nós temos que enfrentar no nosso presente de maneira urgente. Então, agradeço mais uma vez. Muito E a obrigado, Caio. todas e todos que nos assistiram também agradeço e fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.